Iniciando aqui a transmissão dessa noite, o Ulisses Gonçalves Júnior está aqui para falar de execução. Apresentar o Ulisses é desnecessário, é um juiz bastante antigo, muito conceituado, todo mundo lembra dele, todo mundo conhece, quem não conhece pessoalmente vai conhecer, é muitíssimo preparado. E a execução é uma parte mais ou menos nova da vida profissional dele, porque ele tem uma carreira bastante longa e consolidada. Mas é uma carreira extremamente importante, já que ele prestou um enorme auxílio ao CNJ nas multidões nacionais, levando uma visão muito profissional mesmo da execução penal. Esse tema tão tormentoso que os colegas, aí nós estamos com perto de 50 pessoas online agora, e a gente vê, tem juiz de São Paulo, de Pernambuco, a gente vê a situação terrível que é do judiciário, do executivo, da população e da sociedade também, que enfim, quer se ver resguardado, tem um sistema penitenciário bom, que também tire da rua, mas também que não deseduque pelo menos, é o mínimo que toda sociedade civilizada quer. O Flávio está aqui também, ele é assessor de comissão prerrogativa da AMB, vai falar para dar umas palavrinhas no início aqui. O desembargador Calandra não pôde vir, ele está aqui em nome do Calandra, e veio prestigiar, e nós discutimos agora aqui, a gente acabou todo um conhecendo o outro, e outro conhecendo um, isso é muito bonito. Então eu queria agradecer mais uma vez. Falar do Ulisses, eu disse que é uma apresentação assim, bastante simples, porque ele é muito conhecido, muito competente, e quem vê a palestra, como já viu outras, vai saber disso, vai por si só tirar essa conclusão. Quero agradecer o Ulisses, é meu amigo, é um excelente magistrado, uma pessoa que todo mundo que conhece gosta, e é uma alegria para o sistema de EAD da Palmares ter você aqui, Ulisses, falando para a gente. Então o Flávio vai falar alguma coisa no nome de Brasília, a comissão de prerrogativa, a gente está sempre tão atormentado com prerrogativa. Então, por favor, a palavra é sua aí para a AMB e o presidente Calandra, que adoentado não pôde comparecer. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o desembargador Edson e o nosso palestrante, o Dr. Ulisses. É sempre uma honra poder aqui assistir uma palestra do Dr. Ulisses. E nós viemos, além de prestigiar a palestra dele hoje, acompanhar a inspeção do CNJ realizada aqui em São Paulo. Então, as palavras serão curtas, né? E para a gente é um privilégio poder estar participando aqui dessa transmissão ao vivo. Muito boa noite a todos. Eu, Dr. Edson Brandão, amigo de longa data, com uma folha de relevantíssimos serviços prestados à magistratura de São Paulo e à Associação Paulista dos Magistrados, meu amigo pessoal também, um homem que eu aprendi a admirar pela sua percussiência e também pelo seu espírito inovador. Dr. Edson Brandão gerou uma revolução, praticamente, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, porque foi um dos homens de vanguarda na implementação desse sistema, e por essa razão nós temos hoje ferramentas de trabalho muito mais eficientes e muito mais produtivas, logicamente, como essa aqui que nós estamos nos utilizando para poder falar para tantos colegas, para tantas pessoas interessadas em temas como o da execução criminal. Eu gostaria de, em nome do colega Edson, também externar os meus agradecimentos ao presidente Roque Mesquita Oliveira pelo convite, pelo prestígio com que me distinguiu nessa noite de me convidar para esse encontro aqui com os colegas magistrados e também advogados e todos aqueles que são interessados nesse tema referente à execução da pena, à corregedoria dos presídios. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite e espero poder trazer um tema com a maior transparência possível e uma universalidade de dados que, de fato, preocupa bastante. Eu gostaria também de cumprimentar o meu caríssimo colega Flávio Jabur Molim, colega do Espírito Santo, um estado em que eu estive algumas vezes desenvolvendo atividades na área de execução penal e que eu tenho tanta simpatia, tanto carinho, e pessoa
na qual gostaria de cumprimentar também o nosso presidente Henrique Nelson Calandra, um magistrado devotado à causa associativa, os magistrados no país inteiro que têm se empenhado denodadamente pela defesa dos interesses e das prerrogativas da magistratura do país inteiro, sem que isso represente qualquer tipo de privilégio. O desembargador Calandra tem atuado na defesa dos interesses superiores da magistratura nacional, que forma um elemento importantíssimo e fundamental para a sobrevivência do Estado democrático brasileiro. Essa é uma ideia que nós, magistrados, devemos, na minha opinião, sempre insistir, demonstrando a importância da magistratura brasileira para o aperfeiçoamento, para a continuidade, estruturação e efetivamente funcionamento das instituições nesse país e o próprio funcionamento do Estado democrático de direito. E uma magistratura que assim atua com condições, com ferramentas que lhe possibilitem dar a resposta que a sociedade dela espera. Muito se questiona com relação ao problema de eficiência, celeridade da prestação jurisdicional, mas é preciso que a magistratura esteja devidamente aparelhada para que isso aconteça, porque boa vontade, esforço não nos falta, nunca nos faltou e não há de nos faltar. E por isso eu reputo o papel da Associação dos Magistrados Brasileiros como um papel fundamental na obtenção desses recursos que farão com que nós possamos cada vez mais atender aos reclamos justos da sociedade brasileira. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de contar com a participação do ilustre colega nessa noite, num encontro que eu pretendo fazer uma abordagem a respeito do papel do juiz corregedor dos presídios, trazer algumas informações sobre as dificuldades que enfrentamos no exercício dessa função, que é, de resto, uma função sui generis, porque ela escapa daquela atividade judicante dioturna a qual nós nos propusemos a desenvolver. E isso tem fundamento na própria atividade do juiz da execução, na própria natureza do processo de execução. Na função de corregedores de presídio, nós desenvolvemos uma atividade administrativa que não é aquela que de ordinário realizamos. E, logicamente, nós enfrentamos as dificuldades naturais do exercício dessa função sui generis, mas também enfrentamos as dificuldades próprias do enfrentamento, do trato de questões administrativas. Por isso, colega Brandão, eu vou me permitir fazer algumas considerações inicialmente a respeito da natureza da atividade em matéria de execução, traçando algumas características relativas à execução penal, para que então depois possamos dar ensejo a uma discussão a respeito da crise que permeia essa atividade e também traçar algumas considerações sobre os números alarmantes que nós temos hoje nesse segmento, que atende diretamente à sociedade na medida em que ela espera de nós uma resposta eficiente em matéria de cumprimento das reprimendas que nós, enquanto Poder Judiciário, impomos quando da prolação de sentenças condenatórias. Em simples palavras, a sociedade espera que nós nos empenhemos em fazer com que as decisões condenatórias sejam efetivamente cumpridas e com êxito. E para nós, êxito também significa a possibilidade de alguma ressocialização dessas pessoas condenadas, para que nós possamos ver
os índices de reincidência reduzidos, ou pelo menos com tendências a uma redução. E podemos, então, enxergar alguma luz no fim do túnel. Infelizmente, nós ainda temos um longo caminho a cumprir, a perseguir nessa área. Nós estamos muito longe de obtermos índices de reincidência aceitáveis ou pensar com alguma chance de êxito numa das finalidades principais da execução da pena, que é a ressocialização. Se por um lado é muito importante que a sociedade se veja satisfeita no cumprimento por parte do condenado da pena que lhe foi imputada, também é muito importante que esse homem não volte para o cárcere e tenha uma chance de retomar a sua vida em sociedade, para que então nós possamos ver aí alguma satisfatoriedade no desenvolvimento do processo de execução, na forma como ele foi concebida pela lei das execuções penais. Então, traçando essas breves considerações sobre a execução penal, nós sabemos que o cometimento de uma infração penal faz nascer para o Estado o direito de punir. E nós sabemos também que esse direito ele não é ilimitado, ele não pode ser arbitrário. E ele vem no bojo de um modelo garantista esculpido pela Constituição Federal de 88, que consagrou como princípio fundamental da reserva legal. E, portanto, são garantias não de defesa do interesse estritamente penal, mas dos direitos individuais contra possíveis abusos do poder. Essa é a síntese que explica, na minha opinião, da melhor forma possível, o princípio da reserva legal. Ela é um princípio garantista voltado à defesa contra arbitrariedades ou eventuais abusos praticados pelo Estado. E essa concepção ela foi magistralmente traçada pelo ilustre penalista professor Canuto Mendes de Almeida. E, logicamente, como tutela estatal que é, ela há de ser jurisdicional e, portanto, uma vez proferida a sentença condenatória, o juiz aplica na sentença sanção penal a qual se sujeitará o condenado. E a partir daí nasce uma nova relação jurídico-normativa, na medida em que a sentença faz lei entre as partes, agora entre o condenado e o Estado. E ela está fundada numa imposição decorrente da sanção aplicada em concreto àquele determinado condenado. Por isso, a execução penal ela tem uma natureza jurídica híbrida. Ela comporta a intersecção de matérias penais, processuais e administrativas. Há, inclusive, uma parte da atividade da execução que se refere especificamente a providências administrativas e que fica a cargo das autoridades penitenciárias. A professorada Pellegrini Grinover, de forma magistral também, definiu a execução penal como uma atividade complexa, que se desenvolve entrosadamente nos planos jurisdicional e administrativo. Por isso o juiz tem essa função, essa atividade, melhor dizendo, híbrida também no âmbito da execução da pena. Né? Por isso, quando falamos da natureza jurídica da execução penal, nós temos necessariamente que contar a participação de dois poderes do Estado, o poder judiciário e o poder executivo, que atua por meio das direções das unidades prisionais, das coordenadorias de administração penitenciária, dos estados em que elas estão instituídas, as secretarias de administração penitenciária. Agora, a natureza jurídica da execução penal, ela pode, num primeiro momento, trazer a ideia de que seria apenas uma fase seguinte ao processo de conhecimento. Porém, quando se fala na execução da pena, a doutrina
dominante entende de que se trata não de uma mera fase de cumprimento da sentença penal condenatória, mas sim de um processo autônomo. É claro que o modelo de execução penal, ele é um modelo muito similar ao modelo do cumprimento da sentença hoje em vigor no processo civil, visto que em ambos os casos objetiva-se a satisfação de um comando dispositivo normativo que está contido na sentença de mérito. E nesse sentido, entende o professor Mirabetti. Agora, a execução penal, segundo a doutrina dominante, ela não se trata de uma fase, na medida em que, ao reconhecer o crime, o autor e aplicada a pena na sentença penal condenatória, esgota-se a finalidade do procedimento cognitivo, nascendo a partir daí uma outra relação jurídica entre o Estado e o sentenciado. E mais, passa-se a competência a um outro órgão jurisdicional para apreciar toda essa relação jurídica, ou seja, o juízo da execução penal. A execução, portanto, ela não seria apenas uma fase do processo de conhecimento, na medida em que ela ostenta autonomia na jurisdição especializada. O professor Sérgio Moraes Pitombo diz que a execução não é uma fase derradeira do processo de conhecimento. Ela ostenta um processo penal autônomo, mostra novo juízo penal, e é o que está dito no artigo 194 da Lei das Execuções Penais. O processo de conhecimento volta-se ao passado, que tende a reconstruir. O processo de execução, ao contrário, ele mira o futuro e visa prevenir infrações penais de modo prevalente, sem esquecer o castigo medido. Assim, iniciado o processo de cognição, como ensina o professor Vicente Greco Filho, já se estaria a se imaginar uma visão diferenciada dessa que domina o entendimento doutrinário de que a execução se consubstancia num procedimento autônomo. Do contrário, nós estaríamos pensando no réu na fase de cognição já como um condenado, no aguardo apenas da definição da medida condenatória que a ele seria aplicada como pressuposta, operando-se indesejavelmente a um prejulgamento e, portanto, em franca colidência com o princípio da presunção da não culpabilidade esculpido no artigo 5º da Constituição da República. Agora, estabelecidas essas premissas a respeito da natureza jurídica da execução, visto a execução como processo autônomo, agora cumpre examinarmos a forma pela qual a atividade jurisdicional opera na execução penal. No Brasil, antigamente havia um caráter de atividade administrativa e, portanto, era assim que se enfrentava a questão da execução da pena. Ela era concebida nos moldes dos modelos francês e inglês, também nos moldes do que ainda hoje atua nos Estados Unidos da América, e quase todos os países da América Latina também compartilhavam desse entendimento. Agora, os anos se passaram, as concepções se modificaram e atualmente no Brasil adotou-se o entendimento de que a execução da pena ela deve ser judicial e sujeita ao princípio do devido processo legal, ao princípio do contraditório, da ampla defesa e todos aqueles inerentes a essa situação. Portanto, a Lei de 7.210 de 1984 reconheceu que os órgãos do Poder Judiciário detêm competência e são responsáveis pela condução do processo de execução. Mas reconhece que essa parceria, que essa atuação, ela se desenvolve em parceria com entidades administrativas.
não excluindo um ao outro, mas numa relação de coordenação entre essas duas entidades influentes, atuantes no processo de execução, num sistema de interligação, num sistema de aplicação conjunta das leis penais, processuais penais e administrativas. Daí que surge a função do juiz corregedor, que exerce uma função fiscalizadora, o que, todavia, não retira a autonomia administrativa plena de que gozam as autoridades penitenciárias no Estado, no exercício da gestão prisional, na gestão prisional no âmbito penitenciário, mas também nos hospitais de custódia e tratamento. É relevante destacar que com a Emenda Constitucional 45 de 2004, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, que hoje detém competência para expedir resoluções acerca de execução penal, e exemplo disso, as resoluções número 33, que dispõe sobre o sistema integrado da população carcerária, a resolução 47, que trata da inspeção dos estabelecimentos penais pelos juízes de execução criminal, visando a obtenção de dados relevantes sobre o perfil da população prisional, sobre a população prisional e a observância dos direitos que a eles estão assegurados não só na Constituição, mas também na Lei de Execuções Penais. É claro que inseriu-se uma outra visão dessa atividade, fazendo com que esse grau de cooperação também atue num plano nacional. Então, hoje, a questão da execução, ela tem, nesse aspecto de cooperação, a participação das autoridades estaduais, federais, da magistratura estadual, federal, unindo-se nessa relação de coordenação nacional, no mínimo para a obtenção desse perfil do que está acontecendo, no traçar de uma radiografia sobre o que está acontecendo hoje no sistema prisional brasileiro. E eu empresto um especial destaque à resolução número 47, quando dispõe sobre a inspeção nos estabelecimentos penais pelos juízes de execução criminal. No seu artigo 2º, ela enuncia que o juiz deve elaborar um relatório mensal sobre as condições da casa prisional e encaminhá-lo à Corregedoria do Tribunal de Justiça, a qual pertence o magistrado, sem prejuízo da adoção de providências tendentes à promoção de um adequado funcionamento do estabelecimento. Portanto, a resolução destaca o papel do juiz da execução conforme o modelo de fiscalização que delineia a própria Lei de Execuções Penais no artigo 66. Quando, no seu inciso 7º e 8º, atribui especificamente ao juiz das execuções essa tarefa de inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo a apuração de responsabilidade. A par disso, o dever de interdição no todo ou em parte do estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da Lei das Execuções Penais. E essa é uma tarefa, colega Brandão, de extrema complexidade e que traz muita dificuldade para o juiz das execuções enquanto atua como corregedor dos presídios. Eu tenho, nos meus encontros com colegas pelo país, sempre sustentado o seguinte: essa é uma atividade ingrata, porque nós temos o instrumento da fiscalização, nós temos o instrumento da adoção de medidas, mas nem sempre há uma sensação de realização
dessa atividade plenamente, porque é uma série de dificuldades, muitas vezes impostas, até mesmo por uma retração que se observa cada vez mais nos estados da federação no que diz respeito aos investimentos de governo na reformulação do modelo prisional, na adoção de medidas, ou, em simples palavras, o cumprimento dos ditames traçados, do modelo traçado pela Lei de Execuções Penais. A lei, de uma forma geral, ela é muito bem concebida, porque ela estabelece de forma clara os direitos, os deveres do sentenciado, a forma como se estabelecem as faltas disciplinares, os incidentes de execução e os modelos em que devem se estruturar as unidades prisionais nos 3 regimes que nós conhecemos. E, para tanto, compete ao juiz a fiscalização da execução de todas essas regras, que de resto estão consentâneas com todas as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. E traz também imprime, melhor dizendo, um papel também fundamental ao Ministério Público e aos chamados órgãos da execução criminal, como o Conselho da Comunidade, como os patronatos, como as organizações da sociedade civil que atuam no âmbito da atividade, da questão carcerária, né, que hoje se amplia sobremaneira no país, né? Então, a lei, conforme concebida, ela é muito engenhosa. E ela é uma lei relativamente nova para os padrões brasileiros. Mas ela vive sendo objeto de cogitação, de reformulações, mas nunca objeto de um incentivo à sua implementação na sua plenitude. Talvez por ser complexa demais. Talvez por ser uma lei extremamente dispendiosa. E logicamente, impondo gastos consideráveis ao Estado na consecução das suas finalidades, na consecução das suas diretrizes. E lógico está que essas dificuldades materiais decorrentes de vários fatores, que aí não me parece sejam só fatores puramente financeiros, mas tem a ver com uma série de outros, como, por exemplo, um avanço exponencial da criminalidade, com um avanço exponencial da violência nos grandes centros urbanos, fazendo nascer a necessidade constante da construção de novas vagas, para dar cumprimento adequado às sanções impostas nos decretos condenatórios e dar a satisfação real à sociedade, que isso que espera de nós, enquanto Poder Judiciário. Então, não é só o problema dos investimentos, é o problema de investimentos também direcionados à questão da ressocialização, à questão da recuperação do sentenciado, da questão da reinserção dele no mercado de trabalho. Então, tudo isso forma uma engrenagem concebida pela lei que, obviamente, está a exigir um esforço muito grande de todos aqueles que intervêm na atividade do processo de execução. Então, é claro que, como cabe a nós, juízes, a fiscalização da implementação de tudo isso, é claro que as frustrações são também muito grandes. Por isso, eu sempre sustento que nós não podemos exercer essa atividade de forma pretensiosa. Nós temos que fazê-lo despretensiosamente, mas com percussiência, com insistência e buscando
resolver os problemas que surgem todos os dias, de forma a buscar, se não conseguimos, num modelo global, pelo menos em atitudes simples, porém eficientes, que possam dar alguma sustentação a essa atividade de fiscalizadores que nós temos. O que não significa, de modo algum, romper com esse compromisso da implementação universal. E para isso nós devemos estar constantemente dedicados a essa atividade, cobrando do Poder Executivo, cobrando das administrações penitenciárias o cumprimento estrito daquilo que está na lei. E buscando discutir com a sociedade a necessidade de uma atenção maior voltada para esse modelo que nós temos e da necessidade de modificação dele para que ele seja mais eficiente e a sociedade mesmo possa se beneficiar, vendo os índices de criminalidade recuarem, vendo os índices de reincidência recuarem. E para isso não basta o recrudescimento nos prazos para progressão de regime, como se está aí constantemente buscando, não basta aumento de prazo, aumento do tempo máximo de cumprimento da pena, são medidas que compõem um universo de bastante rigidez e que num primeiro momento pode significar uma resposta imediata a essa necessidade da sociedade de ver encarcerados por um bom tempo os seus detratores. Mas nós precisamos também pensar a longo prazo. Qual é o efeito disso lá na frente? Nós vamos alcançar índices de ressocialização condizentes? No modelo que nós temos, creio que será muito difícil. Por quê? Porque são modelos que não recuperam. O modelo prisional brasileiro não tem capacidade de recuperação. Ou tem uma capacidade muito reduzida em alguns projetos específicos, em algumas unidades específicas. Mas no global deixa muito a desejar com relação a essa questão. E nós, portanto, acabamos por nos deparar com uma crise considerável no modelo de execução no Brasil e no próprio modelo persecutório punitivo. Uma reportagem foi veiculada no jornal Estado de São Paulo no segundo semestre do ano passado, quando se destacou uma pesquisa realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e pelo Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, que revelaram que de um universo de 1,3 milhão de crimes cometidos na capital, por exemplo, no ano de 2008, somente 557 mil casos foram noticiados à polícia, ou seja, menos da metade deram margem à elaboração de um boletim de ocorrência, digamos assim. Foram levados a conhecimento da autoridade policial. E desse universo de 557 mil fatos criminais, somente 28.946 resultaram em denúncias formais daqueles que teriam sido seus prováveis autores. E, portanto, uma média de 5,2% desses casos. No global, isso representa 2,2% do total de crimes ocorridos na capital naquele período. De modo que 1 em cada 20 casos apenas culminaram por se transformar em processos judiciais. Então veja, mesmo diante de estatísticas tão tímidas como essas, nós ainda somos, pelos dados publicados pelo DEPEN, a terceira maior população prisional do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos e a China.
Em termos de encarceramento, o Brasil é o terceiro maior no mundo em relação na razão, população carcerária pelo número de habitantes. Então nós temos hoje, no Brasil, 514.600 homens encarcerados, representando uma média de cerca de 300 presos por 100 mil habitantes. Essa é a média nacional. No estado de São Paulo, essa situação é mais... ela opera num índice que chega quase ao dobro da média nacional. No estado de São Paulo, nós temos hoje 180.059 homens presos, estatística do DEPEN, publicado no mês de dezembro de 2011. E, portanto, hoje, seguramente nós temos uma população maior do que essa. Que, comparado à proporção por 100 mil habitantes, nós chegamos a quase 450 homens 450 presos por 100 mil habitantes. E, portanto, quase o dobro da média nacional de encarceramento. Portanto, isso é um quadro revelador da gravidade com que opera os índices de reincidência nesse país. Agora, se nós examinarmos a quantidade de vagas disponíveis para acomodar toda essa população, tomando agora o exemplo do estado de São Paulo, nós temos hoje um número de vagas total dentre aquelas disponibilizadas pela Segurança Pública e pela Secretaria da Administração Penitenciária, algo em torno de 100.035 vagas. Hoje, um pouco maior devido à inauguração de aproximadamente 40 novas unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, no início desse semestre de 2012. Mas, comparado com o que nós temos em número de presos, nós temos 180 mil para 100 e poucas mil vagas. Ou seja, nós temos um déficit de aproximadamente 70 mil vagas. E esse déficit, ele vem se agravando mês a mês, ano a ano, em função, logicamente, do número de ingressos de presos no sistema. E é claro que isso é resultante de uma mais efetiva ação policial repressiva, de uma maior ação do Estado na captura efetiva daqueles que estão condenados. Enfim, o Estado cumpre o seu dever. E é isso que a sociedade espera que o faça. Como também espera de nós, enquanto judiciário, que lavremos as sentenças condenatórias naqueles casos que assim reclamam, para que então nós tenhamos cumprido a nossa missão de dar uma resposta à sociedade adequadamente aos índices alarmantes de criminalidade que assolam a comunidade como um todo, a sociedade brasileira como um todo. Então, se a polícia prende mais, se o judiciário consequentemente dá a sua resposta de maneira mais eficiente, de uma forma mais clara, de uma forma mais rígida, aplicando a lei como ela há de ser aplicada efetivamente, é claro que nós precisamos fazer com que esse sistema funcione no grau de satisfatividade, ou seja, que essas pessoas sejam então levadas ao cumprimento das suas penas no sistema prisional, mas sem descurarmos da necessidade de que assim o façam segundo os direitos e garantias esculpidos na Constituição e consolidados na Lei de Execução Penal. Por quê? Porque a lei é muito indulgente? Não. Ela tem por objetivo, com todo respeito àqueles que assim pensam, eu não acho que ela seja indulgente, não. Eu acho que ela é um modelo de funcionalidade que exigiria uma atenção maior.
ela exigiria um empenho maior na realização daquilo que ela estabelece, porque ela é uma lei que tem um foco muito claro na ressocialização, na recuperação do preso, daquele condenado, melhor dizendo, mas do preso em especial. E não é isso que a gente vê na prática, infelizmente. E o que nós vemos são prisões hoje que padecem do mal da superlotação, como o principal problema a travar o funcionamento desse sistema. Há críticas contundentes, Brandão, hoje, com relação à progressão da pena. Há uma série de propostas no Congresso Nacional tendentes a aumentar o tempo de cumprimento das penas, aumentar os prazos para progressão, mas isso sozinho não resolve. Claro, na minha opinião, isso não resolve. Porque prolongar o tempo de desconto de pena num modelo que não recupera é um gasto de dinheiro inútil, que é pago pela própria sociedade, no final das contas. Porque a tão só segregação, ela está muito longe de representar um modelo de perspectiva de recuperação. E, logicamente, faz florescer a atividade de grupos organizados, de cooptações, de atuação na busca de um controle oficioso da conduta da população prisional. Então, faz florescer a atividade de organizações que permanentemente são combatidas, mas, lógico que a dificuldade diante de um modelo que ainda está muito longe do ideal, faz com que o ambiente se torne propício, no mínimo, ao surgimento desses grupos de controle que se chamam facções, que, obviamente, acabam atuando dentro e fora do sistema prisional e exigindo um combate diuturno. Voltando um pouco à questão desse grande problema que nós temos aí com relação à população prisional no estado de São Paulo, e o mesmo sucede no Brasil. São Paulo repete aquilo que ocorre no país inteiro. Nós temos um problema sistêmico hoje. Nós temos um crescimento da população carcerária exponencial. Dados da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado apontam que, em 31/12/2010, a população prisional no Estado de São Paulo era de 170.829 homens. No ano de 2011, melhor dizendo, ela passou a 180.333. Portanto, houve um aumento de 9.504 presidiários, o que significa algo em torno de 792 novos presos por mês, 26,04 presos por dia. Se nós temos um número próximo a 800 novos presos mês, e considerando que a capacidade razoável de instalação de um presídio que possa funcionar com algum grau de eficiência, hoje gira em torno de 800 vagas, nós teríamos que construir um presídio novo por mês. 12 novas unidades ano. E logicamente, isso exige uma atenção toda especial, porque é um gasto significativo. Porém, necessário, porque do contrário, nós nos deparamos com essa realidade incontrastável, insuperável e motivo de preocupação para todos nós, que é
o principal problema de funcionamento do cumprimento da pena nesse país, que é a superpopulação prisional. Só para um último dado, Brandão, no período compreendido entre 1º de janeiro a 19 de março de 2012, em 79 dias, portanto, a população prisional registrou um crescimento de quase 7 mil homens e mulheres, ou seja, um aumento médio de cerca de 2.500 presos por mês, ou seja, 83,1 dia. Então veja, nós saímos de uma posição no ano de 2011 de 26,04 para 83 por dia. Quase o triplo. Por isso, se por um lado isso demonstra que o aparelho policial do Estado está funcionando, que a Justiça de São Paulo está fazendo a sua parte com competência e eficiência naquilo que efetivamente está a exigir uma sanção penal, a imposição de uma sanção penal, é claro que é preciso ter uma resposta na outra parte, que é a da acomodação desse número para que eles possam descontar a sua pena, para que eles possam ter condições mínimas de permanência no cárcere e, logicamente, que alguma perspectiva nós possamos ter de recuperação dessas pessoas. Hoje, isso está num plano irreal e abstrato. E é claro que o juiz corregedor dos presídios, quando ele faz as suas visitas mensais, ele se depara com essa situação agravada mês a mês. E, logicamente, isso tudo traz um problema sério no que diz respeito ao atendimento de saúde, no fornecimento de medicamento, no próprio sistema de contenção, na própria estrutura de segurança, na questão da visitação, na necessidade da implementação de uma atividade laborativa, que ela é muito importante, porque o preso precisa trabalhar, para ele se ocupar e poder remir a pena dele. E hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos essa concepção da remissão, da necessidade da remissão pelo trabalho e, sobretudo, pelo estudo. Mas, num quadro ultracongestionado como esse, fica muito difícil pensar em acomodação do preso na cela, quanto mais em sala de aula. Nós temos hoje algo, nas centros de detenção provisória da capital, algo em torno de 51, 57 presos por cela, onde cabe 14, em média. E é lógico que você falar em educação, trabalho, assistência social, assistência psicológica, psiquiátrica, para todo, num universo como esse, soa bastante abstrato até. Muito embora a gente perceba no dia a dia da convivência no sistema, um esforço muito grande das autoridades penitenciárias e até mesmo do corpo funcional nas unidades penitenciárias, de poder desenvolver algum tipo de atividade, de dar algum tipo de assistência. Não é? E, é claro, mas com as deficiências que são reveladas pelos próprios números. Dados do DEPEN, continuo me valendo deles, apontam, por exemplo, que em termos de regime semiaberto, por exemplo, nós temos 14 mil vagas e temos 21.700 presos nesse sistema. Ou seja, nós temos um déficit de 10 mil vagas no regime semiaberto. E esse déficit só faz aumentar. Por isso, o regime semiaberto hoje é algo que fica no plano da ideação em matéria de cumprimento da progressão da pena, na forma como deveria ser.
por isso nós temos nas unidades penitenciárias hoje, principalmente aqui na capital e na Grande São Paulo, um número grande de pessoas condenadas no regime semiaberto que aguardam no fechado, por vezes quase que a integralidade da sua pena, notadamente naqueles casos em que o preso está condenado por tráfico de entorpecentes, naquela situação privilegiada do parágrafo 4º do artigo 33. Tem uma pena curta, tem direito à progressão, mas acaba cumprindo quase a integralidade no regime fechado, ou do fechado já vai para o livramento condicional, sem passar pelo semiaberto, e, portanto, não tendo sido avaliado de modo adequado durante o cumprimento da pena, de modo a poder oferecer ao juiz algum grau de probabilidade, de plausibilidade de que esse homem, uma vez alcançado por um benefício como do livramento condicional, ele vai corresponder à expectativa que o Estado nutre com relação a ele. E no mais das vezes o que acontece é que ele sai, volta a delinquir e volta para o sistema. Por isso que, com todo respeito à comissão elaboradora do anteprojeto de reforma do Código Penal, que estabelece de forma vanguardista a descriminalização do porte de entorpecente para uso próprio, estabelecendo quantidades que podem ser trazidas para consumo, é preciso ter uma certa cautela no exame dessa situação, porque é claro que na prática o efeito imediato, uma vez aprovado esse modelo, será um esvaziamento dos presídios, porque boa parte das pessoas que estão presas por tráfico de drogas podem vir a se valer, a se beneficiar de um reconhecimento de que aquilo, na verdade, não era tráfico, e sim a conduta poderia ser caracterizada segundo uma lei penal mais benéfica que possa vir a ser implementada no país. Vai resolver o problema prisional? Pode até resolver o problema da superlotação, com a abertura de uma quantidade muito grande de vagas. Agora, e o que fazer com essa massa toda que irá para as ruas? Será que eles vão receber um tratamento médico adequado, clínico adequado, para não voltar a traficar, até para sustentar a própria dependência química, ou eles vão voltar para o sistema? Então nós vamos ter um hiato de desafogo que logo será preenchido e podendo gerar um recrudescimento na consideração do que seria tráfico então, e gerar um efeito absolutamente contrário àquele alvitrado e, portanto, um crescimento mais vertiginoso, um crescimento maior da população prisional, causando um efeito lá na frente de superlotação que vem até inviabilizar como um todo o sistema. Quero crer que isso não irá acontecer, que nós possamos estabelecer um debate em nível nacional a respeito da repercussão de todas essas reformas que estão sendo estudadas no que diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Agora, se nós examinarmos, por exemplo, do ponto de vista, agora, não só das vagas, mas também da quantidade de profissionais que estão ali atuando, nós também vamos nos deparar com um quadro bastante tímido. Nós temos, por exemplo, no quadro de psiquiatras atuando, segundo dados do DEPEN, um número de profissionais inferior a 100. Agora, se nós temos uma população que depende dessa assistência de psiquiatras, de psicólogos, isso se repete com o quadro de psicólogos, de assistentes sociais, enfim, nós deixamos de ter as comissões técnicas de classificação, não se dá cumprimento ao artigo 34 da Lei das Execuções Penais e, portanto, o juiz tem uma dificuldade muito grande na
no julgamento de benefícios, porque ou ele se vale de um exame criminológico, que hoje nós sabemos não é obrigatório mais, mas pode ser um elemento de aferição mais detalhado, mas na prática muitas vezes ele não revela a plausibilidade, a perspectiva de que aquela pessoa, em obtendo uma progressão, ela vai dar uma resposta positiva. Ele traça um quadro, um retrato momentâneo. E me parece que, como tal, também não serve como elemento idôneo, com força de convicção, que possa gerar no juiz uma certeza maior a respeito da possibilidade da concessão de um benefício prisional. Por quê? Porque aquele sentenciado não foi acompanhado durante o tempo em que permaneceu na unidade prisional cumprindo pena. Ele é verificado naquele momento próximo à obtenção de um benefício. E nem podemos fazer disso uma regra, porque estaríamos então generalizando algo que a própria lei estabeleceu como excepcional e diante de peculiaridades concretas que precisam ficar muito bem demonstrados pelo juiz no momento da determinação, da realização de um criminológico. Então, o que acontece? Temos muito poucos elementos que possam esclarecer sobre a viabilidade da concessão de um benefício. Então, é claro que também no âmbito dessa atividade correcional, nós precisamos lutar para que essas comissões voltem a funcionar, que elas voltem a desenvolver um trabalho de acompanhamento, haja um aumento do efetivo desse grupo de apoio para que o juiz possa também ter um conhecimento a respeito da viabilidade do cumprimento da progressão prisional do próprio livramento condicional. Então, meus caros Brandão, Flávio, caríssimos colegas que estão nos assistindo, todas as pessoas que são interessadas nesse tema. Por isso, nós temos muito ainda por fazer. E nós temos que, diuturnamente, buscar, exigir do Estado que faça a sua parte. Se ele faz no que diz respeito ao aparelho repressivo policial, ele precisa fazer também no que diz respeito com o sistema prisional. Maiores investimentos, maior investimento na atividade laborativa dos sentenciados, um acompanhamento mais de perto do que aquele sentenciado andou fazendo, como ele se portou durante o tempo que ele cumpriu a pena naquele determinado estágio, para que então todos possamos cumprir a nossa parte com tranquilidade e segurança. É claro que, por isso eu disse, a atividade do juiz corregedor de presídios, ela não é uma atividade que pode ser pretensiosa, porque a tarefa é múltipla, as dificuldades e a complexidade são muito grandes, mas nós precisamos insistir diuturnamente, apontando os erros, controlando principalmente a movimentação carcerária. Isso é algo que precisamos lutar para que o juiz volte a ter o controle sobre a movimentação carcerária, conhecimento sobre essa movimentação. É claro que nós temos elementos para que isso possa ocorrer. Nós, nas nossas visitas mensais, procuramos buscar informações sólidas sobre o número de presos condenados que já deveriam ter saído daquele centro de encarceramento provisório, exigindo, buscando da administração penitenciária que faça as remoções, e nesse sentido nós precisamos deixar aqui os nossos respeitos pela atual gestão da Secretaria da Administração Penitenciária, na pessoa do secretário Lorival Gomes, que tem atendido, na medida da possibilidade também de surgimento de vagas, as remoções de encarcerados definitivos das unidades de encarceramento provisório. Mas não é fácil, porque o sistema está congestionado. Mas temos tido a colaboração
e isso é um passo importante na consecução de alguns objetivos, como aqueles que eu já me referi. Temos que estar atentos àqueles presos que estão condenados no regime semiaberto, para que eles possam serem levados ao regime semiaberto propriamente dito, às unidades de regime semiaberto. É claro que há um déficit de vagas, mas ele precisa ser resolvido. E não me parece que ele possa ser resolvido com a simples progressão per saltum, ou à custa de exercícios conjuntos, atividades de esforços especiais no sentido de promover uma rápida progressão. Porque não se conhece o perfil desse preso. E o regime semiaberto é uma boa oportunidade para que isso ocorra, para que a gente tenha conhecimento. Aliás, ele foi concebido para essa finalidade. E hoje, em função de toda essa problemática, Brandão e Flávio, me parece que o regime semiaberto é algo que se mostrou absolutamente ineficaz e, portanto, poderia muito bem ser revisto numa reforma para que nós possamos sair já do fechado para um livramento condicional sem esses estágios que nada mais representam do que, na prática, um tempo a cumprir sem o grau de confiabilidade necessária na recuperação ou na vontade de se recuperar desse sentenciado. Então, são providências que, a par daquelas de se exigir maiores esforços no fornecimento de medicação, na coibição de atos de violência dentro das unidades prisionais, no contato permanente com os presos, que isso é importante também. O juiz precisa ter esse contato, é salutar para o sistema. Isso, o Estado de São Paulo tem dado um exemplo nacional no tratamento dessas questões, pelo menos a experiência com que eu tive a oportunidade de me deparar em visitas a outros sistemas prisionais pelo país. Isso me levou à conclusão de que nós estamos aí num grau de bastante avançado no que diz respeito à atividade jurisdicional e administrativa do juiz das execuções. São Paulo tem dado um bom exemplo para o país no que diz respeito a esse trabalho bastante complicado que é o da Corregedoria de Presídios, de um modo geral. Nós vemos colegas dedicados, colegas denodados, que se esforçam com as dificuldades materiais que são próprias de todo o nosso sistema judiciário, e essas dificuldades foram apontadas nos relatórios do Conselho Nacional de Justiça, por ocasião do mutirão carcerário, as dificuldades que fazem com que, muitas vezes, colegas e funcionários tenham que se debruçar de forma hercúlea, insuperável, invencível sobre uma pleiade de processos, uma pleiade de demandas, buscando fazer a sua parte, dar uma resposta positiva no que diz respeito à prestação jurisdicional, com todas as suas dificuldades. O tema, Brandão, é muito extenso. Eu seguramente teria muitos outros dados a lhes dar, mas acho que, em função do avançado da hora, nós podemos deixar para uma outra oportunidade. Fica aqui o registro dos meus agradecimentos, mais uma vez, à Associação Paulista de Magistrados, Associação dos Magistrados Brasileiros, me colocando à disposição para, sempre que for convidado e que reputarem interessante a minha presença, para essa casa voltar, que essa é a casa do juiz, a casa da qual eu me orgulho muito de fazer parte e dar a minha modesta contribuição. Muito obrigado. Nós temos ainda perguntas, não acabou ainda, né? A Juliana lá de Guarulhos deve estar achando que esquecemos. Não esquecemos não, Juliana, estamos aqui. Vou perguntar já. O que a gente notou é até uma postura isso sim, vanguardista, né? A ideia do semiaberto como falido e uma recuperação. Estou há 26 anos com judicatura criminal direto, né?
E me parece que no nosso estágio atual, o livramento condicional é colocado num plano quinta categoria, quando não é verdade. Ele podia ter instrumentos hoje, até com um certo aí, modificado, com o uso de tornozeleira, de equipamentos modernos de localização, em que você podia passar por um estágio de liberdade controlada muito mais efetivo. Eu realmente não havia pensado nisso, vou levar nas minhas considerações. Valeu a palestra para mim, assim, uma coisa fantástica. Claro, sua experiência é muito maior que a minha, exatamente em execução. Mas eu gosto muito, eu comecei a carreira em execução, quando soube estudo nos anos 80, eu assisti a mudança da lei, a implementação da lei, acompanhei. E me parece que esses exageros também foram deixados para lá, né? Então, voltando nisso, até eu queria, a Juliana pergunta isso. Nós temos um grande problema que é a fiscalização. Exatamente. E a monitoração eletrônica é um instrumento de fiscalização muito eficiente. Só que o Estado de São Paulo precisa avançar mais. Nós temos hoje um número de tornozeleiros que é insuficiente em relação ao número de pessoas que poderiam e deveriam usar, até mesmo no que diz respeito à implementação das novas medidas cautelares. Exatamente, seria... A Júlia pergunta o seguinte, Ulisses, não é doutor, Júlia, é Ulisses, não é doutor. Ulisses, nós somos todos colegas. Quais pontos você entende que devam ser obrigatoriamente observados pelo juiz corregedor na visita periódica às unidades prisionais? Pelo jeito, auxiliar, sobrou para a Juliana as visitas periódicas lá. As visitas periódicas, eu sigo um roteiro. Primeiro, eu vou a todas as dependências da unidade prisional. Isso é muito importante, para que nós possamos conhecer a situação que cada uma delas, em que cada uma delas está. Então nós temos que ir às enfermaria, farmácia, centro social, o seguro, as celas disciplinares, importantíssimo, aos raios, é necessário também que tenhamos uma visão geral. Eu não sei como estão estruturadas as unidades em Guarulhos, mas aqui em São Paulo nós temos centros de observação e controle por parte do sistema de monitoração e tal. Então também eu vou lá para ver como é que está, de um modo geral, a população que fica nos pátios. Converso com os presos, procuro saber deles quais são as dificuldades, procuro conversar com os profissionais que estão atuando naquele momento. Se tem médico, falar com médicos, tem o dentista, falar com o dentista. Muitas vezes eles têm ideias interessantes para nos apresentar, que precisam apenas de um encorajamento. Por exemplo, outro dia um dentista chegou para mim e falou, olha, eu estou buscando fazer um convênio com uma faculdade para eles fornecerem pasta de dente para um programa experimental de prevenção às cáries. O que o senhor acha? Eu falei, excelente, excelente. Mas faltava o quê? Uma palavra de incentivo, dizer, olha, inclusive conte comigo para que eu faça, junto com o senhor, o contato com essa universidade, para que a gente possa estabelecer um plano piloto aqui de elaboração disso, que é fundamental, porque a gente sabe que o tratamento dentário nos presídios, ele é absolutamente voltado para um tratamento de uma pequena cárie ou uma extração dentária. Mais do que isso não acontece. Agora, é lógico que isso é insuficiente. Depois, conhecer as instalações todas, para que a gente tenha certeza que não tem nenhum preso em cela escura, que não tenha ninguém privado de luz, privado de ventilação, de alimentação. E para isso, só com os olhos do juiz. Não é? Outro dia mesmo eu estive num determinado CDP aqui na capital, estava vendo uma operação do Grupo de Intervenção Rápida. É a força tática de choque que atua nas blitz para verificação se tem celulares, drogas, enfim. Isso é rotineiro, um procedimento rotineiro. Mas assim que eu cheguei, eles estavam desenvolvendo esse trabalho, eu acompanhei de perto até o fim, para verificar se estavam fazendo nos limites regulamentares e normativos. E estavam, fizeram um bom trabalho, um trabalho com tranquilidade, energia, mas um trabalho bastante tranquilo e segundo estrita observância do regulamento. E eu acompanhei até o último minuto, até quando a tropa se retirou de dentro da unidade prisional. Ou seja, nós precisamos ficar atentos e ver
tudo o que está acontecendo, porque o juiz corregedor é responsável por tudo que está acontecendo dentro da unidade, mormente quando ele está presente. E a omissão, nesse caso, é penalmente muito relevante, né? Então, conversar com a direção prisional, ver o que ela está precisando, porque a relação, Brandão, ela é de coordenação. Eu digo sempre isso, não adianta só o juiz ir lá e apontar defeito, falha, problema. É preciso também saber qual é a dificuldade que a direção tem e no que o juiz pode intervir no sentido de ajudar a alcançar alguma satisfação material. Então, às vezes, o diretor fala, olha, esse mês nós não recebemos quantidade de remédio adequada. Bom, então, isso consta do relatório? Consta, mas também não deve constar de um ofício de solicitação, da complementação do fornecimento, da medicação, em quantidade, de fazer um acompanhamento da execução disso. Porque ajuda a direção prisional e ajuda a cumprir a lei, que é a nossa missão. Então, a tarefa é de coordenação, não é só de apontar defeitos, é de buscar também alcançar uma efetividade no atendimento dessa necessidade. Então, acho que o juiz deve estar atento a essa necessidade de cooperação. Bem, a gente está encerrando, matéria é muito importante, eu fiquei a noite inteira aqui, eu adoro, mas foi fantástico, tá de parabéns, a gente já se conhecia, já sabia suas posições, mas assim, você traz propostas que raramente a gente vê, porque elas são não só de estudo, mas oriundo de uma vivência prática, no que talvez seja o pior estado hoje da nação, porque não é só o número grande, os problemas gigantescos, mas é mais que isso. Nós sofremos aqui uma fiscalização e cobrança de imprensa, principalmente, que nenhum outro estado sequer chega perto. Então eu imagino a situação, é o eterno pisar em ovos com problemas gravíssimos hoje, que incluem, inclusive, lamentavelmente, o crime organizado crescendo, parece que desde a morte do antigo corregedor Machado, minhas homenagens a ele, que hoje ele seja mais uma vez lembrado, eu sempre me lembro dele em momentos desses. Mas as homenagens ao grande Machado, o primeiro mártir da magistratura, no que toca seguramente às execuções. Então a gente assiste isso e vê que existem medidas. Tomara que Brasília nos ouça um pouco. Agradecer aos colegas, agradecer ao grande Ulisses aqui, ao Flávio vindo de Brasília para nos acompanhar. E lembrar que amanhã o Braga, Antônio Carlos Alves Braga, falando de atendimento a cartórios. A gente não para aqui. Amanhã tem uma, quarta tem outra. Então amanhã o diálogo com a corregedoria. A gente empresta aqui, o projeto é híbrido para mais corregedoria. O Braguinha falando amanhã para a gente aqui, exatamente sobre atendimento a balcão. Muito importante também. Então a todos boa noite, obrigado por assistir. E a partir de amanhã o vídeo já vai estar disponível. E quem estiver vendo a partir de amanhã já não online, vai poder ter isso como referência e como dica de um judiciário melhor e mais profundo. Uma última palavra de agradecimento, a honra que me concederam de estar aqui na Associação Paulista dos Magistrados. E mais uma vez, Brandão, meus cumprimentos por essa iniciativa, porque tudo opera no sentido de possibilitar um acompanhamento e uma participação da magistratura em todas as atividades institucionais desenvolvidas, não só pela FAMAG, mas pela Corregedoria Geral da Justiça, pela presidência, vice-presidência do tribunal, enfim, irmanando todos em torno de problemas que nos afetam no dia a dia, não só no plano institucional, mas também funcional. Nós sempre tivemos essa dificuldade por conta do excesso de serviço, das dificuldades que nós experimentamos todos os dias de poder participar de encontros associativos, de fóruns de debate, de palestras, enfim. E essa iniciativa que você comanda com competência reconhecida por ser um entusiasta da informática de muitos anos e que muitos relevantes serviços prestou à magistratura, não só paulista, mas nacional, nos permite agora
que é com essa facilidade de acesso, de participação online, de acompanharmos, e eu sou um espectador assíduo das 56 hoje, até essa hora, dia de semana, segunda-feira, 56 colegas assistindo o estado todo. Os colegas são muito generosos comigo e pacientes também. Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição dos colegas no gabinete também, para discussão, para propostas, enfim. E mais uma vez, reitero a minha disponibilidade de voltar a essa casa sempre que entenderem necessário. Muito obrigado. Não vai escapar, teremos outras. Muito obrigado a todos, boa noite. Até logo então.